Este é o podcast Dinossauro. Dinossauro Caipira de São Paulo. O podcast mais caipira da região. Monte Alto, a cidade dos dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita Sestari. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio de Dinossauro Caipira por Rita Sestari. Mensagem desse ano, 31/7/2023. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo permaneçam na casa de bem, de oração e preces para o fim de seus filhos crescerem como filhos de Jesus. Amados e prezados, que a Virgem Santíssima esteja presente em todos os corações. Amadas crianças, que sementeiam o bem para o caminho sagrado até Jesus Cristo, iluminados sejam. Benefícios são a todo momento intentados a todos. Consagra-se a delicadeza da eternidade em suas almas com a presença divina para todos se exaltarem na fé. Livremente sintam a paz de Cristo em seus corações, o seu reino maior de Jesus Cristo, sem limites, para sentirem o universo do Deus que habita em todos nós. Lamentavelmente, esta criança se tornou difícil, mas a intenção do bem aproxima os filhos do Pai maior. Enquanto almas se perdem nos vícios quaisquer que sejam, vocês, filhos amados, que honram pais, mães, filhos, Pai maior, que assim tenham paz e o amor de Cristo mais perto de vocês, encaminhando suas benesses a cada momento que se consumam as intenções e atitudes. Durante a vida, as manifestações de Jesus Cristo é incessante nos corações e sentimentos de todas as pessoas. Todos sentem Jesus Cristo em suas vidas, um mais amorosamente e outro mais como rebeldia. Todos deveriam, no final, encontrar Jesus Cristo em toda a ação e momentos da vida. Porém, não é assim. Não é assim tão fácil. Jesus, às vezes, nos coloca em situações avassaladoras e desafiantes. Porém, é tudo um momento, é quase uma ilusão. Tudo passa e fica o sentimento de que foi um sonho. Parece real, modificando nossa percepção e conceitos. As peças de que as coisas se resolvam torna mais difícil a razão entender os procedimentos que está em curso. Causa e percepção. Não há o que temer e se preocupar, tudo é vão. Tudo se resolve e acontece que a paz de Cristo em cada um. Senhor Jesus Cristo é o maior mestre de comportamento e amor. Não se aflijam. A liberdade espreita cada vez mais. Justiças são justas a cada um. Joio e trigo é sempre para isso, é refinar a atitude em diferentes personalidades. Cada um tem uma maneira de se construir e a proceder.
amados do Mestre e Senhor. Obrigada por serem prestativos, persistentes, determinados, obedientes e amorosos. Que Jesus Cristo esteja sempre nessa casa e em cada personalidade da existência imortal universal. Que o amado Mestre seja a luz de cada um. Que todos possamos caminhar junto de Jesus Cristo, amados por serem a expressão singela de Jesus Cristo. Obrigada. Amém. Enquanto escapa de nós as virtudes que nos conduz ao Santíssimo Sacramento, nós nos devotamos aos mais frágeis e singelos. Doravante encontramos as belezas das pessoas, também sentimos o fel em torno, que as amedrontam e as entorpecem, escurecendo os seus sentidos e forças para um amanhecer sincero e delicado para o bem e o conforto das suas vidas. Das minhas lembranças, encontramos quase que em tudo o que me recordo as palavras do Pai me guiando por ruas e estradas com pedras, mas cada pedra recolhi e fiz um mosaico de beleza sem fim e começando uma nova etapa na caminhada. A luz de Jesus Cristo também está nas pedras do caminho. Mais uma mensagem do dia 15/5/2023, completando mais uma mensagem do dia 15/5/2023. Desafios cruzados pelas vidas, vindos por inúmeros motivos. Dedicação aos desafios são dados méritos. Estas dedicações é o veio da alma para uma cruzada de sorte e desempenho. Limpeza, faiscando conflitos, desesperando, consentindo a guerra e paz interior. Jamais chega, é hora e momento de parar. É o Deus que deve se fazer forte. A luz da aurora permeia e espreita devoções, crenças, limites. Deus, nosso Senhor, compadece e empenha envolvimento da força amor para se concretizar as perdas do antigo e arcaico poder da rudimentar e enfraquecida cadência do mistério do mal pelo egoísmo e que tudo nele envolve. Da pequena e envolvente manifestação de egoísmo se faz a tristeza dos homens. Defendendo seus momentos de estima por meros prazeres que não têm se estruturado na força do amor, apenas lhes enfraquece e tolhe as vontades que fazem um movimento de inanição e depressão. Justas causas, porém, se observa um desalinho com o mundo bonito e viril de Deus. A força da vida está em e no poder do Criador. Lamentavelmente, as pessoas se acostumaram a não ver e não enxergar Deus nas coisas, acontecimentos e em si. Mas os pensamentos vagueiam, vão e vêm e se desintegram na diversão, o que lhes causa prejuízo e lentidão no desenvolvimento de si mesmo. Amados filhos de Deus, a sabedoria do conceito e virtude divina deve ser aprendida, elaborada e vivida concretamente. Por favor, preguem e vivam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enalteçam em si mesmo o Cristo que habita em vocês. Deus uno, Pai, Senhor, conduz-nos com a virtude do amor divino para o bem melhor de cada ser que é criação do Senhor em si. Dogmas e crenças devem ser releituras, desmanchar conforme possível diante das vidas de cada um e compartilhado através de conversas e explanações. Seremos seus juízes e alertaremos as interpretações. Deus Pai nos conduzirá para a paz e crescimento, adiantamento certamente mais rapidamente. Santo Agostinho, capítulo 6 do livro Confissões. Eu ainda aspirava a alcançar honrarias, lucro, matrimônio, e tu zombaste de mim. Perseguindo tais ambições, sofri amargas dificuldades, nas quais tu foste imensamente gracioso ao impedir que qualquer coisa me fosse agradável, senão o Senhor. Contempla o meu coração, ó Senhor, faça-o pronto a tudo lembrar, a confessar diante de ti, que a minha alma se agarre a ti, agora que tu a libertaste daquele lamaçal escravizante de morte. Maldito era, e tu fizeste doer sua ferida, para que tudo abandonasse e convertesse a ti, e fosse curada, pois és aquele que está acima de tudo, sem o qual todas as coisas seriam nada. Quão miserável era eu, e como me trataste, fazendo-me sentir minha própria miséria. Recordo-me do dia em que me preparava para recitar um panegírico do imperador, no qual diria muitas mentiras, as quais seriam aplaudidas por aqueles que sabiam da minha mentira. Meu coração estava ofegante de culpa, borbulhando com a febre de pensamentos consumidores, pois, ao passar por uma das ruas de Milão, observei um pobre mendigo de barriga cheia, suponho eu, brincando jubiloso. Suspirei e falei aos amigos ao meu redor sobre os muitos sofrimentos que fluíam de nossa loucura, pois, apesar de todos os nossos esforços, como aqueles que vinha forjando, arrastando-os e sendo torturado pelos aguilhões do desejo, o fardo da minha própria miséria e, ao arrastá-los, tornava-os mais pesados, procurando somente alcançar a alegria na qual aquele mendigo havia chegado antes de nós, correndo o risco de talvez nunca alcançá-la. Pois aquilo que ele havia obtido por meio de alguns centavos de esmola, eu buscava com esforço cíclico e tortuosos o prazer de uma felicidade temporária. Ele não tinha consigo a verdadeira alegria, e eu, com meus projetos ambiciosos, buscava uma alegria ainda menos verdadeira. O mendigo estava certamente exultante, enquanto eu estava ansioso. Ele, faltoso em cautela, eu, cheio de medo. Mas, se alguém me perguntasse se eu estava receoso ou feliz, alegaria estar feliz. Caso o mendigo me perguntasse se preferia ser como ele ou permanecer como eu era, escolheria ser eu mesmo, embora coberto de medos e preocupações.
Não teria essa sido uma falsa escolha? Pois eu não escolheria ser eu mesmo por ter mais conhecimento do que ele, porquanto eu não tinha prazer em meu conhecimento, antes o utilizava para agradar os homens exibindo-o, não para instruir, mas somente para agradar. Assim, tu quebraste os meus ossos com a vara da tua correção. Que se afastem de minha alma aqueles que a dizem. Faz diferença questionar a fonte da alegria de um homem. Aquele mendigo se alegrava na embriaguez, enquanto tu desejas se alegrar na glória. Que glória, Senhor! Pois assim como era a alegria daquele mendigo, não era verdadeira, falsa também era minha glória, somente derrubou mais minha alma. Naquela mesma noite, ele estaria livre de sua embriaguez. Eu, porém, dormia e despertava com a minha, dia após dia, por inúmeros dias. Tu, ó Deus, o sabes. Mas faz diferença questionar a fonte da alegria de um homem. Disso sei, e a alegria de uma esperança verdadeira vai incomparavelmente além de tais futilidades. Aquele mendigo também estava para além de mim, pois era, de fato, mais feliz, não somente por estar completamente mergulhado em tristezas enquanto eu estava despedaçado com minhas preocupações, mas porque ele se agarrou ao seu vinho para saciar um desejo honesto, enquanto eu, mentindo, procurava por um prazer vazio e orgulhoso. Muitas dessas palavras eu disse aos meus amigos, quando vi que sua reação fora semelhante à minha. Assim, percebi que estava doente e lamentei, agravando minha doença. E, se caso alguma prosperidade sorrisse para mim, eu hesitava em capturá-la, pois antes que eu conseguisse agarrar, teria ido embora. Você ouviu mais um Dinossauro Caipira com Rita Sestari. Este é o podcast Dinossauro. Dinossauro Caipira de São Paulo. O podcast mais caipira da região. Monte Alto, a cidade dos dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita Sestari.